Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Mariana Almeida e hoje eu vim com um quadro completamente diferente, tá? Que foi um pedido de vocês, meus seguidores do Instagram, então se você ainda não me segue no Instagram, meu Instagram é @mari_almeida94, me segue lá e me dê dicas de novos vídeos para trazer para vocês, eu sempre tô lendo, eu sempre estou respondendo também. Bom, o vídeo de hoje, vocês já viram no título, é sobre um caso deste livro aqui, tá? Do Lady Killers. Então, toda a minha pesquisa foi embasada neste livro aqui. Então, pra quem tem interesse, ele é da Dark Side, eu vou também deixar o link aqui embaixo, tá? Só algumas coisas pra lembrar pra vocês, tá? Tem sorteio acontecendo lá no meu Instagram, então corre lá pra participar. Pessoal, eu gostaria de dar um aviso muito importante. Se você for sensível a esse tipo de assunto, se você tiver gatilhos relacionados à violência, a assassinato, à tortura, eu peço para que você não assista esse vídeo, pula esse vídeo, assista outros do meu canal, só assista se você realmente for uma pessoa que não se importa, que não tem esse tipo de gatilho. Então, sem mais delongas, vamos começar a história. E a história de hoje é a história de Elizabeth Bathory, a Condessa Sangrenta. Elizabeth Bathory nasceu no dia 7 de agosto de 1560 e ela era de uma família muito rica. E quando eu digo muito rica, é muito rica mesmo. Era uma das famílias mais ricas da Hungria. E a família dela era protestante. E eles, como eles eram muito ricos, eles queriam investir na educação da Elizabeth, então eles não faziam economias na hora de investir na educação dela. Então a Elizabeth Bathory, ela teve a melhor educação, não falava apenas húngaro e eslovaco, que era a linguagem ali dos servos, mas também falava grego, latim e alemão. E como era de costume ali na época, as famílias casarem entre si, a família da Elizabeth era casada, eram primos casados. E hoje a gente sabe que há uma chance maior de desenvolvimento aí de doenças que já estão ali na família. E a família da Elizabeth tinha uma tendência à loucura. Inclusive a Elizabeth Bathory, quando era criança, tinha crises de epilepsia. E há rumores também que naquela época a Elizabeth ela foi exposta a muita violência, porque aquela era uma época onde se punia infratores de uma forma muito violenta, com torturas e com mortes. E tem um rumor de que a Elizabeth viu uma das torturas e uma das mortes, no caso, de um ladrão que ele foi costurado no corpo de um cavalo. E quando esse cavalo saiu, a cabeça dele foi removida e a Elizabeth se divertiu com essa cena. Então, desde criança, ela tinha essa influência de violência muito pesada. Aos 10 anos, a Elizabeth noiva com Nadast. O Nadast tinha 15 anos e era muito comum as pessoas noivarem naquela época muito novas, porque eram famílias, as duas famílias eram famílias muito ricas, ou seja, a família do Nadast também era uma família muito poderosa na Hungria. E daí a Elizabeth saiu da casa dos pais dela e foi morar no castelo do Nadasd, porque ali ela conseguia controlar e gerir toda a riqueza da família e as posses da família também. E existem também outros rumores de que a Elizabeth ela se envolveu com um camponês nessa época que ela estava com Nadasd e ela engravidou desse camponês. Daí ela foi afastada do filho dela e o Nadasd mandou castrar esse camponês e lançar ele para os cães devorarem. Aos 14 anos, a Elizabeth Bathory se casou com Nadasd e eles deram uma festa gigantesca. Foi uma festa para a Hungria inteira, que durou 3 dias. E o Nadasd deu para ela nada mais, nada menos do que um castelo na colina. Era um castelo um pouco afastado. E é nesse castelo onde vai ocorrer todos os horrores que eu vou contar para vocês. Apesar de estarem casados, eles não eram muito próximos, porque o Nadasd ia lutar na Guerra dos 13 Anos, que foi uma guerra que aconteceu entre os húngaros e os otomanos. Então ele ficava muito tempo fora de casa. Era muito comum que casais
logo que casavam, tivessem filhos. E o Nedasdy e a Bathory não tiveram filhos por 10 anos. E isso deu muita falácia na época, né? Inclusive, é possível que o Nedasdy se divorciasse da Elizabeth por conta disso. Só por conta disso já era aceitável. Mas eles não se divorciaram, eles continuaram juntos e depois de 10 anos a Bathory deu a ele um filho. Como Nadasdy adorava a guerra, ele era conhecido como o Cavaleiro Negro da Hungria, porque ele era muito cruel na forma de punir, de matar seus inimigos. Inclusive, há relatos de que ele decepava a cabeça de seus inimigos e depois lançava a cabeça como se fossem bolas. A Guerra dos 13 anos, né, a guerra contra os otomanos, estava empobrecendo muito a Hungria. Mas em contrapartida, a família Bathory, quando eu digo a família Bathory, agora eu me refiro ao Nedasdy, ou Nadasdy, e a Elizabeth, tá? Eu me refiro aos dois agora. Mas a família Bathory, ela estava enriquecendo muito, porque o Nadasdy, toda vez que ele ganhava, ele matava um dos seus oponentes, ele mandava a riqueza desses oponentes para o castelo, para a Bathory. E nisso, a riqueza deles foi crescendo cada vez mais. Então, o rei foi pegando dinheiro emprestado da família Bathory para conseguir reerguer a Hungria, tá? Então o rei estava devendo muito dinheiro para Elizabeth, ou seja, isso deixou a Elizabeth ainda mais acima da lei, ainda mais intocável. Inclusive, uma coisa muito importante de se pontuar é que o Nadasdy, ele foi uma figura muito importante na crueldade da Bathory, porque ele ensinou para ela muitas técnicas de tortura contra as criadas. Uma das técnicas que ele ensinou se chama chutar estrelas, que nada mais é do que pegar um pedaço de papel, encharcar ele no óleo, colocar entre os dedos dos pés das criadas e até a fogo. E uma das coisas que é muito importante de se lembrar dessa época também é que ninguém se importava com tortura, tá? Era muito comum na época torturar os servos se eles fizessem alguma coisa de errado que você não gostasse. E também servos morrerem era muito comum, de cólera principalmente. E as famílias dessas pessoas mais pobres, os camponeses, os servos, elas não se importavam, então elas não procuravam saber. Muito diferente de uma morte de uma aristocrata. Além da influência que Bathory tinha da crueldade do seu marido, o marido dela mandou uma mulher que se chama Anna para fazer companhia para Bathory. E nisso, a Elizabeth começou a ficar cada vez mais cruel. Essa mulher, a Anna, estava ensinando para ela ainda mais tortura, de como matar, enfim, então ela estava ficando cada vez mais cruel. O fato é, começaram a morrer muitas criadas no castelo e isso começou a levantar muita suspeita ali do que estava acontecendo, porque era costume da época e da cultura protestante também da época que toda vez que morresse alguém na casa de um nobre, ele levava o caixão para um pastor meio que dar a bênção ali no rito fúnebre. E nisso, a Bathory começou a levar muitos caixões. Isso começou a levantar muitas suspeitas e os pastores não quiseram mais abençoar o rito fúnebre. Inclusive, teve um caso em que a Bathory levou um caixão muito grande e os pastores começaram a desconfiar que tinham até 3 corpos lá dentro. Daí teve um pastor que ele colocou o dedo na cara da Elizabeth e disse: "Você é uma assassina e eu quero saber o que você fez." Ele disse para Elizabeth que ele iria exumar um dos corpos de uma das meninas, né, para saber o que ela tinha feito para essas meninas. E Elizabeth falou que ela era inocente, que isso era um absurdo e saiu de lá bufando, né, de raiva. Nisso, o marido dela tentou convencer esse pastor de não fazer isso, mas veja bem, mas ele não poderia protegê-la por muito tempo, porque alguns anos depois ele adoeceu e ele morreu. A Elizabeth começou a ficar cada vez mais má, cada vez mais cruel com as criadas. E o fato de torturar e matar começou a ser um hobby para ela. Ou seja, ela só conseguia se sentir ali plena, só conseguia se sentir satisfeita depois que ela matava e que ela torturava. E quando as meninas morriam no castelo, já não tinha mais como ela fazer aquele rito fúnebre, porque os pastores não estavam mais abençoando, já estava ficando uma coisa absurda de tanto caixão que ela estava levando, que ela começou a jogar os corpos por cima do muro, para que os lobos comessem os corpos das meninas. Depois disso, o clã Bathory começou a aumentar. Além da Elizabeth e a Anna, vieram mais 4 pessoas, ou seja, agora eram 6 pessoas para torturar as criadas.
e a crueldade só começou a aumentar. E os menores erros, eles eram punidos, como por exemplo, se as criadas errassem uma casinha de crochê que fosse, elas eram chutadas, elas eram socadas. Se elas errassem a costura, elas eram furadas com a agulha. Inclusive, a Elizabeth desenvolveu uma técnica de tortura que consistia em colocar alfinetes embaixo das unhas das criadas e pedia para que elas retirassem. No que elas retiravam, o dedo que elas retiraram ali, o alfinete, ela cortava o dedo inteiro, ou seja, ela decepava o dedo da criada. E teve até uma vez que Elizabeth conseguiu arrancar um pedaço do rosto de uma das criadas na mordida. E também teve um outro caso que Elizabeth pegou as duas mãos, colocou dentro da boca de uma das criadas e abriu, ou seja, rasgou o rosto da criada também. Então era tamanha crueldade que não tem como nem dizer aqui tudo que ela fez. E como eu disse pra vocês, ela só se sentia completa depois que ela torturava e que ela matava uma de suas criadas todos os dias. Ela só conseguia comer, só conseguia fazer seus afazeres depois que ela fazia uma crueldade com alguém. E uma coisa muito importante de se pontuar aqui é que depois da morte da Bathory, muitos mitos começaram a surgir em relação à crueldade dela, ao que ela fez. Inclusive, um dos mitos era sobre o banho de sangue. Segundo essa lenda, ela se banhava com o sangue das vítimas dela, né, o sangue fresco, para que ela sempre se mantivesse jovem, o que é um mito. E nessa história conta que ela bateu em uma das criadas, espirrou um pouquinho de sangue no rosto dela, ela viu que aquela parte ali do rosto dela ficou radiante, ficou renovada e ela quis tomar um banho de sangue. Então ela precisava do sangue dessas meninas para que ela se tornasse jovem. Mas isso é uma mentira. O que é verdade é que ela matava tanta gente, ela torturava tanta gente que tinha sangue respingado pelas paredes. E às vezes ela tinha que parar a tortura, trocar de roupa, porque as roupas dela estavam encharcadas de sangue. É importante lembrar que essa história do banho de sangue é uma tentativa grotesca de tentar minimizar o que ela fez, de tentar dar uma explicação plausível pelo que ela fez. Ah, foi pela beleza, foi pela vaidade. Não tem uma explicação. A Elizabeth começou a matar tantas garotas que nem enterro decente ela poderia dar para as meninas. Então ela começou a fazer ali covas rasas, né, para colocar o corpo das meninas, e os lobos vinham e comiam também. E por toda a parte ali da Hungria, eles começaram a desconfiar de que alguma coisa estava muito errada, porque cada vez mais criadas apareciam machucadas e mais criadas desapareciam. Só que, como eu disse para vocês, a Elizabeth era quase que intocável, porque ela tinha emprestado muito dinheiro para o rei. No entanto, a Elizabeth, como vários outros assassinos em série, ela começou a matar pessoas erradas. Além disso, a Elizabeth estava se sentindo muito sozinha, porque o marido dela tinha morrido e a Ana também tinha morrido. Então ela começou a seguir o conselho de uma mulher que se chama Majorova. Eu posso estar falando errado o nome dela, com certeza eu tô falando, tá? Mas, enfim, eu vou ler do jeito que está escrito. Que era conhecida como uma bruxa da floresta. E ela entendia sobre ervas, manipulação de ervas e ocultismo. Com seu marido morto, Elizabeth parou de receber o dinheiro que ela estava recebendo da guerra com os otomanos. Então ela começou a empobrecer. E ela precisava de mais dinheiro. O sangue derramado das camponesas já não estava mais sendo suficiente para ela. Então, ela, juntamente ali com a bruxa da floresta, reza a lenda que a bruxa da floresta falou para ela que para se manter jovem, ela precisava agora de sangue nobre, não mais de sangue de camponesas. Então, Elizabeth teve uma brilhante ideia de construir uma escola, tá? E a escola se chama Gineceu. E essa escola era para jovens aristocratas. Com dinheiro para se ingressar nessa escola, a Elizabeth conseguiu juntar mais riqueza para ela, né? Que estava ficando pouca, estava ficando escassa. E além disso, ela conseguiu matar todas as meninas, torturar e matar todas as meninas dentro do castelo dela. E daí, claro, que aristocratas vão querer saber o que aconteceu com a filha deles. E daí eles começaram a perguntar pra Bathory o que tinha acontecido. E a resposta dela foi absurda. Ela disse que uma das meninas sentia muitos ciúmes e matou todas as meninas. E depois ela cometeu suicídio. Óbvio que
que as pessoas não compraram essa ideia dela. E isso começou a ficar mais em evidência, as crueldades dela começaram a ficar ainda mais em evidência. Então o rei não pôde mais ficar omisso e começou a procurar alguma evidência de que Elizabeth tinha feito tudo aquilo ali. Inclusive, uma das evidências de que alguma coisa estava errada no castelo da Elizabeth foi uma criada que fugiu do castelo com a faca fincada no pé. E claro, outras cenas ali da comitiva da condessa, onde tinha várias criadas com o rosto desfigurado, com hematomas. Então as pessoas começaram a desconfiar que tinha alguma coisa muito errada ali. Depois disso, que o rei não poderia mais ficar omisso, ele mandou uma pessoa investigar o que estava acontecendo no castelo, e ele mandou um senhor que se chama Tursó. E Tursó era um homem que era muito amigo do Nadasdy. E uma das coisas muito importantes a se levantar na história é que antes de morrer, o Nadasdy pediu para que o Tursó tomasse conta e protegesse a Elizabeth. Só que o Tursó ele era muito mais fiel ao rei, então ele foi atrás de descobrir o que a Elizabeth tinha feito. E daí o Tursó começou a questionar as pessoas para ver se elas tinham visto alguma coisa, mas ninguém tinha sido testemunha ocular. Só que pela quantidade de caixões que a Elizabeth tinha levado para serem abençoadas pelos pastores, as pessoas julgavam em média de 175 a 200 meninas mortas. Só que para incriminar uma mulher tão poderosa quanto a Elizabeth, o Tursó precisava de algo mais concreto. Então ele foi perguntar para os familiares, e os familiares alegaram que ela era inocente, mas que se fosse para culpar a Elizabeth, que ele não fizesse um julgamento para manchar o nome dos Bathory, mas ele poderia prendê-la nas masmorras do próprio castelo. Certa vez, o Tursó se convidou para ir no castelo para fazer uma visita para Bathory para saber se tinha alguma coisa acontecendo e levou o rei junto. Nisso, a Bathory fez um banquete para eles e serviu um bolo com uma característica meio cinzenta que a bruxa da floresta tinha ensinado para Bathory como fazer. Aconteceu que assim que eles provaram esse bolo, os dois, o Tursó e o rei, começaram a passar mal. Então eles sabiam ali na hora que eles tinham sido envenenados. Então imediatamente eles saíram do castelo e eles já tinham uma prova do que eles queriam, mas eles precisavam de mais. Então depois disso, uns dias depois, o Tursó ficou ali escondido nos arbustos para ver se ele conseguia adentrar o castelo. E ele conseguiu aos pouquinhos ir entrando. Ele pegou ela no flagra. Não se diz ao certo se foi ela quem estava torturando ou se era o clã dela, mas pegaram ali no flagra torturando as criadas, que tinha uma sala de tortura ali. E depois disso, ele pegou a Elizabeth e fez ela acompanhar toda a busca pelo castelo. E nisso ele ia achando cada vez mais menina desfigurada, mais menina torturada, morta. E nisso a Elizabeth começou a bradar e começou a gritar, dizendo que ela era inocente e que aquilo ali só tinha acontecido por desobediência das criadas. Então, depois disso, o rei já tinha a evidência que ele queria e Tursó também já tinha a evidência que ele queria. Então eles prenderam a Elizabeth na masmorra do próprio castelo dela. E depois disso, eles chamaram as pessoas para testemunhar contra a Elizabeth. Foram 306 pessoas que testemunharam contra a Elizabeth, incluindo o clã dela, que também testemunhou contra ela e disse que ela também torturava integrantes do clã. Inclusive, teve uma testemunha que disse que Elizabeth matou cerca de 650 meninas. Ela disse que escreveu tudo num livrinho, todos os nomes das meninas que eram mortas. Ainda não encontraram esse livro até hoje, então estima-se cerca de 650, mas não se tem certeza do número ao certo. Algumas pessoas do clã foram mortas, receberam ali sentença de morte, elas foram julgadas, e a Elizabeth Bathory recebeu prisão domiciliar. Depois de alguns anos, alguns estudiosos levantaram a hipótese de que o rei e o Tursó só queriam usufruir, só queriam usurpar a riqueza da condessa, mas quem herdou a riqueza da condessa
e do marido dela, do falecido marido dela, foi o filho dela, tá? Então isso não tinha nada a ver. O rei não ganharia nada e nem o Tursó não ganharia nada com isso. Então essa teoria já foi abatida. E como parte do acordo, o Congresso decretou que ninguém mais citaria no nome de Elizabeth Bathory. E assim foi por 100 anos, até que em 1720 descobriram as transcrições ali do julgamento e a história voltou à tona. Só que quando a história voltou à tona, ela voltou de uma forma completamente diferente, que é o que a gente tem hoje também, principalmente em imagens, se vocês forem procurar no Google, que é uma Elizabeth como se fosse uma vampira sexy, tá? Ou seja, diminuindo aquilo ali que ela fez e sensualizando toda a imagem daquela assassina. Em 1614, Elizabeth morre e a última coisa que ela disse foi que as mãos dela estavam geladas. A Elizabeth, ela foi enterrada num terreno sagrado. E só que alguns anos depois, os moradores locais se incomodaram com aquilo e pediram para que o corpo dela fosse retirado de lá, então eles retiraram e enterraram o corpo dela na cripta dos Bathory. Em 1995, a cripta dos Bathory foi aberta e já não tinha mais nenhum resto da Elizabeth Bathory. Pra lá de misterioso, né? Bom, pessoal, a história de hoje foi essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse tipo de história, não esqueçam de deixar aqui nos comentários para eu poder fazer mais, porque esse livro aqui tem várias histórias e eu gostaria de contar todas elas para vocês. Deixem o like de vocês, isso me ajuda muito a crescer com o meu trabalho. E, bom, obrigada por terem assistido até aqui. Um grande beijo e até a próxima.